Sou Ronaldo de Exu, terra do Gonzagão. Eu nasci no pé da serra. E quem vem da nossa terra, resistência é profissão. Aqui é o resultado da reforma agrária. Aqui é o resultado da reforma agrária. Olha, ver se no supermercado de vocês tem um pouco desse tamanho. No supermercado de vocês não tem um pouco desse tamanho, olha. Diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. A gente que está acostumado com fast food, com comprar tudo pronto, tudo ensacado, tudo selecionado dentro do supermercado, nem sempre entende a diferença de que nem sempre o que é bonito é melhor. Às vezes o que parece feio tem tanta qualidade ou mais saúde do que aquilo que a gente já encontra na prateleira do supermercado. E o interessante é ajudar quem produz. Então, isso faz muita diferença também. Reunir esse pessoal, dar a oportunidade de valorizar a dedicação e o trabalho que eles fazem. A gente, ao longo dos 41 anos, a gente criou talvez 3 principais instrumentos de massa de comunicação, né? O primeiro foi a ocupação de terra. O segundo são as marchas, que surgem muito num contexto de quando o movimento entende a necessidade de estabelecer um diálogo com a classe trabalhadora. E aí a marcha, ela sempre chega em alguma cidade. E o terceiro são as feiras. Surge muito a partir do 6º Congresso Nacional, onde a gente aponta no nosso programa agrário a necessidade de reforma agrária popular. E é popular porque ela não é mais construída só por camponeses, mas também pela classe trabalhadora nas cidades. Então, se ela passa a ser construída pela classe trabalhadora nas cidades, a gente precisa dialogar de forma mais intencionalizada com essa classe trabalhadora. Por isso, as feiras surgem como esse instrumento, em que o diálogo se dá a partir do alimento. É a primeira vez aqui na Feira Nacional. É uma oportunidade de diálogo imenso com a sociedade, de falar sobre nossos assentamentos, de falar sobre o sertão, a caatinga, esse bioma maravilhoso, que a gente tira tanto proveito lá. Olha, quando a gente consegue comprar esse mercado em feira, né? 2 por R$1. Então é isso que a gente valoriza nessa feira, né? Levar saúde para dentro de casa. As pessoas associam a ideia do alimento orgânico como algo inacessível, algo difícil de encontrar, algo que vem sempre pouquinho no mercado, só num cantinho. Quando você começa a mostrar o agroecológico em abundância, em diversidade, acessível, inclusive num aspecto festivo, a feira não é só uma feira, é uma celebração, tem um espaço de encontro. Então você começa a trazer um outro significado para esse alimento e, por consequência, para o próprio movimento. É bom, né? A gente produz e muitas vezes a gente perde a produção por um tempo para quem vende. Aí a gente vem para cá e vende gratificante para a gente, para os clientes que compram um produto, né, direto da terra, sem agrotóxico, sem nada, né? Isso é muito importante, né, para a saúde, né? Queria que tivesse mês que vem de novo. E é 10 maracujá pela pena R$10. Obrigado, freguesa. Volte sempre. Vem comprar maracujá barato. É só escolher. A nossa produção vir para São Paulo e ser comercializada, ela tem um aspecto econômico, financeiro, de geração de renda, através do trabalho das famílias acampadas e assentadas em todo o Brasil. No entanto, a feira ela não traz só alimentos saudáveis para ser comercializados. A feira, nessa perspectiva de ser uma amostra do nosso projeto, ela traz as diversas dimensões da vida e do cotidiano sem terra para a feira. A nossa farmácia viva é no quintal de casa. Todos os nossos remédios a gente vai buscar no quintal. A gente está aqui com a barraca Saberes da Caatinga, né? A arte da cura, trazendo esses produtos. Dizer que aqui é uma outra alternativa também. Então a gente está trazendo com base nos nossos ancestrais. Isso aqui é referência ao meu pai e minha mãe, que sempre fez isso nas suas comunidades, e a gente traz aqui essas experiências. E é isso que a gente quer fazer, esse diálogo, né, entre o povo, né, que não tinha esse entendimento, e nós, trabalhadores sem terra. E está sendo muito bom esse contato, né? E é muito gratificante para a gente, enquanto trabalhadores de movimento, né, sem terra. E a gente sai daqui com a mala tão cheia, sabe? De coisas, né? E até emociona. É muito bom.
são os camponeses, as camponesas, as famílias camponesas, quem tem um acúmulo histórico de como desenvolver a produção de alimentos, estabelecendo uma relação saudável com a natureza. Lá na nossa área, a maior parte é degradada. Então a gente está fazendo reflorestamento. Ao mesmo tempo a gente produz o alimento, que é o mais importante também. E outra importância maior é reflorestar, porque a gente vive da terra, mas a gente tem que cuidar da terra, não destruir, para ter de volta. A partir do momento em que eles passam a ocupar a terra e dar uma destinação produtiva para ela, tem a própria questão de como se produz com ela, com relação a insumos, com relação às tecnologias do campo. E isso se conecta com valorização do saber popular, valorização de culturas alimentares locais, as redes de troca de sementes crioulas. Tem um legado que a gente, enquanto movimento, que as famílias do movimento carregam, que é esse legado histórico da agricultura camponesa, que é um conhecimento que a gente entende que é um patrimônio da humanidade, um patrimônio coletivo, né? É parte dessa memória coletiva. Por isso, primeiro, devem ser cuidados, mas segundo, acima de tudo, devem ser compartilhados. As famílias sempre se sentem muito felizes em compartilhar essa história, em compartilhar esse conhecimento, justamente porque elas entendem que não é algo que ela tem que guardar e vender, ou arrendar, ou alugar, né? Mas ela guarda para compartilhar, né? E a feira é essa possibilidade, né? De esse conhecimento que está lá na zona rural, no assentamento, no acampamento, ser compartilhado com alguém que muitas vezes nunca pisou numa terra, ou não pisa numa terra, não pisa numa área rural, né? Ele já é úmido, você rega, vai ficar com um dano maior, aí aos fungos, ataca a tua planta os fungos. Isso aí você pode jogar água e ele não fica ensopado. Isso, pode botar aqui em cima e rega que a água faz o resto. Para gente que não tem esse contato direto, né, a gente conhece de textos, de televisão, né, mas é gostoso você poder pegar também, né, pôr a mão na massa, né. Então acho que isso é importante, essa feira, para gente. Então aprendi muita coisa em cima, né, porque a gente quer ter uma hortinha em casa, a gente quer ter um vasinho, né, e às vezes é um detalhezinho que a gente não sabe e que você acaba aprendendo, né. Então isso para mim foi também bastante importante nessa feira. Eu costumo dizer que a agroecologia ela precisa de uma transição que não é só uma transição da produção, mas eu acho que é importante uma transição no sentido amplo. É importante que quem está na cidade também passe por um processo de mudança da sua consciência com relação a esse alimento. É claro que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de informação e não é todo mundo hoje ainda que tem acesso a essa possibilidade de escolha. Mas quando aparecem, por exemplo, armazéns do campo, abrindo nas grandes cidades, como um entreposto de comercialização da produção da região X ou da região Y, ou que consegue estabelecer uma rede de circulação desses alimentos por todo o Brasil, isso está promovendo uma mudança. Num período de descenso das lutas da organização da classe trabalhadora, o movimento ganha uma amplitude. Eu acho que aqui tem fatores externos, mas tem também fatores internos, né? O movimento tira uma linha de que é necessário dialogar com a sociedade, né? A partir da reforma agrária popular. Acredito que as nossas ações de solidariedade durante a pandemia de doação de alimentos contribuíram bastante para ampliar essa mensagem de que o movimento produz alimentos. Eu acho que tem uma questão de uma popularização do movimento, principalmente quando ele passa a estar mais presente na cidade, a dialogar melhor com a população urbana, mais jovem, mais progressista, que está mais aberta a entender por onde passa o seu consumo. Tudo que traz tente. Eu só tenho esse boné que acabou com tudo. A gente vendeu mais ou menos 500 bonés. O MST ele começou a convergir em torno de uma agenda
Ainda que difusa, tem gente que não sabe nem exatamente como funciona o MST, como funciona a produção de alimentos e tudo mais, mas adota aquele boné como um símbolo de posicionamento político. E aí é muito interessante porque vira uma coisa descolada. Se você fosse me pedir para fazer um estereótipo, né, um visual, assim, se eu fosse fazer uma charge, né, e mostrar alguém que é da extrema-direita e alguém da esquerda, eu colocaria em uma camiseta verde e amarela e no outro eu colocaria um boné vermelho. Porque ele começou a virar um símbolo. Não é um movimento que está invisível no dia a dia. Se você vai numa manifestação, você vê os bonés, né? Pode ser uma manifestação do que for. Você vai numa festa, você vê o boné. Inclusive, tem até o debate. Tem gente que critica esse aspecto quase como se fosse uma banalização. Muitas vezes a gente é ensinado e aprendeu a não usar o boné sozinho em público por questão de segurança, assim, né? Isso vem desde a nossa militância dos anos 80. Então, quando a gente vê esse volume, né, de pessoas usando boné em público, nas ruas, enfim, nos locais públicos, para nós é muito significativo, né? Como é que a gente sai de um movimento que tinha que se esconder, né, para um movimento em que tem coragem e é apoiado em público, né? Um pouco nesse sentido, ainda que a gente pode colocar camadas e identificar como é que parte desse apoio está muito localizado em setores médios da classe trabalhadora. A gente convive com o desafio de como é que a gente avança isso para outros segmentos da classe. Eu acho que no balanço geral é muito positivo. E é muito positivo pela história do movimento, pela luta da reforma agrária e o que significa a reforma agrária, né? Para não virar também uma palavra vazia, né? Ou um significante que as pessoas atribuem o que elas quiserem, né? Mas, assim, reforma agrária é direito, soberania popular, ao direito da pessoa se estabelecer no espaço dela e produzir alimentos e ter dignidade na sua vida no campo, né? A gente está falando disso. Se na primeira a gente tinha em torno de 1.200, 1.300 militantes, hoje nessa última a gente chegou a 2.000 militantes. A feira ela foi ganhando tamanho, escala, amplitude, mas também nesse sentido de ampliação que a gente tem uma qualificação mesmo desse instrumento feira, né, desse instrumento de propaganda, de comunicação que é para nós. Eu acho que essa feira apresentou uma síntese muito legal, assim, que a feira ela começa na ocupação. Não há dissociação entre a família que está ocupando, rompendo a cerca, com foice na mão, enfrentando o latifúndio, e a família que está na barraca lá na Feira Nacional. Essa comunicação ela vai ganhando a dimensão, ela vai ganhando a amplitude, a complexidade que o movimento construiu ao longo dos 41 anos, né? E dormindo de uma vez, ser enterrado numa grota pequenina, onde a tarde sussurrina chora sua viúva. A gente se desconectou do campo. Hoje, cada vez mais nas cidades, cozinhar o próprio alimento regularmente, com qualidade, escolhendo os ingredientes, tendo tempo para fazer isso, é um luxo. Ter a possibilidade de escolher o lugar onde você compra, sabendo de onde que vem esse alimento, ter um contato mais direto, isso é pouco comum na cidade. Então, quando acontece uma feira como essa, você começa a produzir uma conexão, uma oportunidade de conexão, que o ritmo da vida na cidade vai desfazendo. E para o agricultor, também abre um espaço de uma proximidade maior para quem que a comida dele está sendo destinada. Você fecha o ciclo. Isso também se reflete nessa própria discussão do próprio êxodo rural. A população de agricultores está ficando cada vez mais velha e as gerações mais novas, por causa dessa invisibilização, por causa dessa desvalorização, por causa desse apagamento, né, de onde vem essa comida, as gerações mais novas não enxergam tanto valor no estar ali.
Quando você começa a produzir de um outro jeito, você começa a ver resultados, você começa a ver a qualidade de vida que você produz ao cuidar bem da terra, você começa a perceber a resiliência que isso tem no momento de mudança climática, você começa a criar uma outra perspectiva de esperança, uma outra perspectiva de entendimento da relação desse produtor com a terra. Isso gera dignidade. No meu tempo novo, eu passei a maior parte da minha vida na cidade trabalhando de empregado. E nunca sobrou algo para comprar um palmo de chão, né? A gente já está com os filhos criados, mas chegou os netos. E a gente pensa buscar o resto da vida da gente e deixar para os filhos, para o neto. Continuar a luta, trabalhando, lavrando o solo e tirando o sustento, né? Com um pedacinho de terra, quem sabe, eles vão conseguir viver a vida mais tranquila no campo. A gente lá tendo um pedacinho de chão para trabalhar, os alimentos da gente, a gente consegue, sem ter que gastar muito. E outra coisa que é mais importante, a gente consegue viver uma vida mais sadia porque a gente vai comer o alimento saudável, sem agrotóxico, sem doença. A gente vive mais tranquilo de saúde. O dia que a gente está muito cansado, a gente pode descansar, não tem ninguém para impedir. Porque a gente estando empregado, ou doente ou sadio, todo dia tem que estar presente, né? O sonho da gente é ficar lá no campo, viver uma vidinha mais tranquila, mais descansada, e comer o alimento saudável, não só a gente, mas os outros companheiros, né? Adeus, Moligia do meu coração. Do sertão eu quero voltar. Madrugada, restaurada, namorada começa a cantar com satisfação. Areia o burrão, botando estradão, só é igual ao par.